Oiê! E aí, pessoas? Como que vocês estão? Tudo bem? Bom, eu sou a Mayra Engelmann e este é o podcast É Sobre Isso. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Quem quiser saber, né, sobre qual o objetivo desse podcast, dá uma olhadinha no trailer, tá lá no início, né? São 3 minutinhos. E quem quiser saber mais ainda, inclusive saber um pouco mais sobre mim, né? Eu convido a assistir o episódio Comece Aqui, tá bom? Então dá uma rolada ali que com certeza vocês vão encontrar, tá bom? E vamos lá, né? Hoje vamos falar sobre Pedro e Paulo. Tem uma frase, que é esta frase que eu vou falar agora, que eu nunca esqueci. O dia que a minha professora, né, maravilhosa de psicanálise, né, logo no início, né, da formação, ela falou essa frase e eu olhei e eu falei, uau, que forma brilhante de resumir o que significa, né, o julgamento. E a frase é essa: quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Ou seja, quando nós falamos sobre alguém com muita intensidade, e tanto no sentido, né, de admirar demais, quanto de repudiar demais. Sempre que a gente vai para lugares assim do excesso, né, de relevância, que algo que o outro fala, faz ou vive, né, acaba adquirindo na nossa vida, tem muito mais sobre a gente naquele julgamento, naquela leitura, naquele valor que é dado, do que sobre o outro de fato. E essa é uma das lições mais importantes na nossa vida, quando a gente, de fato, decide entrar aí num percurso de autoconhecimento. É essa consciência, é essa capacidade de se escutar, de a partir dessas posturas radicais ou de extrema admiração, muitas vezes, né, que acontece também, né? A gente costuma muito falar sobre esse lugar do julgamento como se fosse só crítica. Não. Às vezes eu julgo o outro maravilhoso, ou às vezes eu julgo o outro perfeito, às vezes eu julgo o outro um Deus. E na verdade, muitas vezes eu estou projetando até coisas boas minhas no outro, porque eu mesma não consigo reconhecer. Então também é nocivo, porque você começa a criar muitas expectativas em relação ao que o outro deve ser, deve fazer, a partir da sua visão de que ele é extremamente talentoso naquilo, de que ele é extremamente competente naquilo, quando na verdade é um desejo seu fazer aquilo. Mas que, como você não consegue encontrar uma vontade interna, e principalmente coragem, você começa a criar essa demanda sobre o outro e enfeita esse lugar com falas de admiração, né, de extremo elogio, né, de extrema veneração, inclusive, muitas vezes, né? Então também tem esse lugar que pouco se fala. E tem o outro lugar do julgamento, que está relacionado à crítica, à aversão excessiva, que é o mais falado, né? Para a gente tomar cuidado, que é extremamente relevante, que de fato a gente observe que quando existe algo no outro que me incomoda demais, olha para dentro, vira o espelho para você. Esse é o exercício de uma pessoa desperta, de uma pessoa que está de fato consciente do seu processo de desenvolvimento nesse plano. A partir dessas experiências, naquele momento, às vezes ali, né, no impulso, ela julga, ela critica, ela xinga, como se o problema fosse realmente o outro e somente o outro, mas depois ela consegue, às vezes sozinha,
ou às vezes, dentro do seu trabalho terapêutico analítico, virar o espelho para si mesmo e falar, cara, mas por que que aquilo me incomodou tanto? E a gente sabe, existem situações que são ridículas e que tiram a gente do eixo completamente. E a gente fica ali dizendo que o problema é que o outro é daquele jeito, o outro fez aquilo, o outro faz, né, isso, aquilo, ou deixa de fazer isso, aquilo. E na verdade é uma parte nossa que está se cobrando de também fazer algo que não está fazendo. Mas como a gente não consegue, muitas vezes, enxergar esses lugares em nós mesmos, porque a gente só consegue fazer isso projetando fora, para a gente poder ver, a gente projeta no outro. Então, o outro acaba sendo, sim, como se fosse um laboratório de exploração de nós mesmos, a partir daquilo que eu vejo no outro e do que eu lanço sobre o outro, que na verdade está dentro de mim. Tudo que sai da gente para o mundo, a resposta já está na frase. Sai da gente. Nós somos os projetores da nossa realidade. Nós somos os projetores daquilo que nós enxergamos no outro. Ou seja, em tudo que a gente traz para o mundo, falando do mundo, há uma parte de nós. Num primeiro momento, para muitas pessoas, isso parece uma grande loucura. E eu digo, a vida é uma loucura. Quem ainda não aceitou isso vai sofrer, porque a vida é cheia de lugares que a gente não encontra sentido. A gente não encontra, na verdade, a razão lógica, cartesiana, racional para muita coisa. E aí as pessoas que não conseguem identificar isso, elas ficam perdidinhas. Então vamos despertar sobre esse lugar do julgamento. O julgamento parte de quem? E se eu julgo, é porque eu conheço aquilo. Para eu nomear que uma banana é uma banana, é porque eu conheço a banana. A banana está dentro de mim. E sem bobeira, hein? Na verdade, é porque eu penso besteira, gente, não tem jeito. Eu falo o que eu queria. Eu queria conseguir evoluir a ponto de não pensar besteira, né? Com isso aí. Ai, gente. Deixa eu voltar, peraí. Mas é isso. Eu tinha que escolher uma banana, né? Podia escolher outra coisa, mas é para ser divertido, né? Quem me conhece sabe que isso faz parte também, né, da minha personalidade, né, da minha vida, da minha clínica, né? Trazer o riso também. Mas é isso, né? Então, assim, tudo aquilo que eu consigo nomear é porque eu conheço. Então, se eu consigo nomear no outro algumas coisas, é porque aquilo também habita em mim. Se eu consigo julgar que o outro, a outra, está sendo invejosa, é porque existe uma parte em mim que também é invejosa. Existem situações na minha vida que eu também sinto inveja. A diferença é que eu consigo enxergar e julgar o outro com muita facilidade, com muita clareza, né? E com muitos argumentos, inclusive, mas não tenho a capacidade de assumir honestamente que eu também sinto inveja. E a hora que você consegue fazer esse exercício é libertador. E é o único caminho que eu conheço para que a gente desenvolva empatia e compaixão. Quando a gente tem a capacidade, a maturidade de reconhecer tudo que há fora de nós, dentro de nós. E quando você consegue fazer esse exercício, você se torna menos julgador, julgadora. Justamente porque você identifica no outro um lugar de humanidade que você também é atravessado por.
e você se dispõe a estar mais num lugar de ajudar o outro a despertar sobre aquela postura, aquela situação, até porque você provavelmente, identificando em você, você também já tentou, está tentando transformar em você. E aí você pode servir como ponto de apoio para o outro, ao invés de ser o inquisidor do outro. Você pode ser aquela pessoa que vai identificar no outro aquele comportamento e vai poder falar para ele, foi, cara, eu também já passei por isso, né? Uma situação muito semelhante, na verdade, né? Nunca idêntica. E eu senti isso, isso e isso. E a forma que eu consegui encontrar, de conseguir lidar com isso e transformar esse afeto, transformar esse sentimento, foi assim, assim, assim. Talvez funcione para você. Ou vamos olhar de outro ponto de vista. Olha para o outro lado, né? Quando está relacionado com uma outra pessoa, vamos pensar na situação dela. Por que será que ela fez isso, né? E por que será que você reagiu dessa forma? E tenta construir um caminho de ajuda e não de julgamento. Porque enquanto você ainda estiver no lugar do julgamento, você está nesse lugar da cegueira sobre si mesmo, sobre todos os seus aspectos. E que em momento nenhum eu vou colocar aqui bons ou ruins, porque não é sobre julgamento, justamente. A gente é treinado, né, dentro da nossa educação, sempre a ir para esse lugar extremamente infantil, de certo ou errado, bom ou mal. Quando a gente realmente se torna adulto, é importante a gente expandir essa consciência e entender que existe um lugar aí que depende, muitas vezes. Nem sempre. A gente sabe que tem algumas coisas que são erradas sempre, né? São certas sempre, principalmente quando a gente fala de algumas questões sociais, né? Que regem aí a construção, né? Assim, uma base civilizatória, né? Para convívio, né? Social. Mas individualmente, a gente sabe, vivendo os nossos dramas, se a gente for bem honesto, a gente consegue identificar que em algumas situações a gente não agiu dentro de uma moral, de uma ética aplicada, porque naquele momento, naquela situação, a gente não conseguiu dar conta de fazer da forma que a sociedade poderia julgar correto. A gente fez da forma que a gente poderia ter feito. Ou seja, às vezes, a gente precisa, sim, fazer escolhas que são escolhas contraditórias. Mas quando a gente se percebe nessas arapucas da vida, né, nessas ciladas onde a gente acaba fazendo, tomando atitudes ali que racionalmente não se explicam, é quando a gente desenvolve a capacidade de enxergar o outro fazendo também, né, tomando atitudes, fazendo escolhas que aparentemente, né, são equivocadas, mas a gente consegue adquirir a capacidade de ter um pouco mais de tolerância em relação aos desvios do outro, dentro daquilo que se espera de uma forma coletiva e superficial, muitas vezes, do outro. Então, esse lugar da tolerância, ele se desenvolve a partir da nossa própria experiência e consciência sobre essa experiência, percebendo também nas nossas escolhas e decisões posturas duvidosas, posturas que poderiam ser julgadas como erradas. Então, é preciso ter a capacidade de virar o espelho para si mesmo, para poder enxergar o que sai. O que está saindo daí, que está sendo direcionado ao outro, que não é sobre o outro, é sobre você. Quando a gente julga, né? Um dos temas que eu quero trazer aqui para vocês sobre traição, que é um tema muito falado sempre. Eu até escrevi um post que também foi um post que teve bastante relevância, né? Acredito que vale a pena, né? Eu ler, ele é bem curtinho para vocês, quando for fazer o post sobre traição. É um dos lugares.
Quantas vezes eu ouço pessoas julgando que o outro traiu, que o outro traiu, e aí, se você vai investigar, existe um desejo ali enorme desta pessoa que está julgando a outra de trair também, mas está reprimindo esse desejo. E aí, porque ela não consegue lidar com esse desejo reprimido, ela projeta no outro, inclusive dentro do próprio casal, né? Quando começa a crescer uma paranoia de um dos lados, de que o outro está me traindo, o outro está me traindo, aí você vai investigar, é a pessoa que, na verdade, está desejando trair, mas que não está conseguindo lidar com isso internamente, não está conseguindo reconhecer, nomear isso internamente, que esse desejo é dela. Então ela projeta no outro. E é lógico, os conflitos acontecem aos montes por conta desse equívoco de manejo em relação a essas posturas de julgamento, que nada mais são do que projeções daquilo que eu não consigo dar conta internamente. E aí uma outra frase também que essa mesma professora trazia, né? Ela falou, quando você aponta um dedo para alguém, você aponta 4 para você. Ou seja, está mais em você do que no outro. Não que não tenha no outro. Não é sobre isso. O fato é que também existe em você. E a minha preocupação aqui é ajudar você a entrar em contato com os seus afetos, com as suas limitações, com as suas potências. Ou seja, trazer aqui olhares, ferramentas, possibilidades para que cada vez mais você consiga ter a capacidade e a coragem de olhar para as questões que são suas e que, por não estar olhando, por não tolerar, aceitar que isso existe dentro de você, que você projete nos outros, gerando muitos conflitos, muitos equívocos, muitas vezes muitas tragédias, por conta dessas posturas de julgamento. A clínica psicanalítica, né, a base da psicanálise, uma das bases, das premissas, né, para que alguém se torne um psicanalista competente, é o desenvolvimento da capacidade de não julgamento. E é por isso, né, que nos é obrigatório, né, o nosso trabalho de análise pessoal, para que a gente enfrente todas essas partes que estão em nós, para que a gente enfrente todas essas, né, popularmente chamado de sombras, para que o processo onde eu estou ali disponível na escuta em relação à história do outro seja cada vez menos poluída pelas partes que eu talvez reprima em mim. E é justamente por eu estar nesse percurso, né, de autoconhecimento há mais de 20 anos que hoje eu realmente consigo atender pessoas na minha clínica que fazem coisas realmente, às vezes, que se a sociedade soubesse, julgaria e condenaria. E eu consigo sustentar, olhar para essa pessoa e enxergar muita coisa que ela não consegue enxergar nela e que só está nela. Mas não que nunca estivesse em mim, mas que eu já consegui trabalhar. E eu tenho consciência que aquilo, de alguma forma, também me diz respeito. E dessa forma eu consigo olhar para o outro de humano para humano, ou seja, de pessoas que eventualmente cometem equívocos, de pessoas que eventualmente falham e que está tudo bem desde que a gente tome consciência e tenha ações reparadoras e cresça, se desenvolva a partir dessas experiências.
aprendendo a não negar nenhuma parte mais de nós, fazendo com que nesse esquema a gente se torne cada vez mais tolerante e consciente em relação ao outro. E a partir disso a gente começa a ter trocas muito mais saudáveis e construtivas. O julgamento nos separa. O julgamento nos infantiliza. O julgamento acontece muito a partir de uma pessoa que está regredida em muitos aspectos infantis, não conseguindo sustentar, olhar para a própria vida, levando a uma conduta cada vez mais voltada para o mundo externo, ou seja, uma fuga de si mesma. Então, por favor, comecem a observar todo e qualquer julgamento. A partir daquele momento que você percebe que você está repetindo muito sobre aquilo, que aquilo está te incomodando demais, ou que aquilo está te atravessando demais de alguma forma, tenha certeza, existe algo ali para você. Existe algo ali que é sobre você. E investigue para que você possa cada vez mais se conhecer. E dessa forma, seja possível que você possa se conectar de forma mais leve, honesta e amorosa com o outro, que busca aqui o mesmo que você, que eu já falei em outros episódios. Todo ser humano, independente do que façam, todo ser humano só deseja amar, ser amado e diminuir o sofrimento. É isso que nos une. E a gente precisa lembrar disso todos os dias. Certo? Então, cuidado da próxima vez que você perceber que você está justamente nesse lugar, de que quando Pedro fala de Paulo, sabe-se mais sobre Pedro do que sobre Paulo. É sobre isso. Beijo grande e até o próximo episódio.